Nesse vídeo, vamos falar sobre gerenciamento de estresse e conflitos interpessoais. Em casa, no trabalho ou com amigos, os conflitos interpessoais são fenômenos que ocorrem naturalmente entre seres humanos, seja por opiniões divergentes, conflitos de interesse, posicionamentos políticos e ideológicos, ou até mesmo por mal-entendidos. Esses fenômenos perpassam praticamente todos os ambientes de convivência de um ser humano com outros. Algumas situações podem eliciar conflitos interpessoais com mais facilidade do que outros. Por exemplo, situações mais estressantes como o trabalho ou a criação de um filho pequeno podem desencadear reações mais intensas por conta da somatória do estresse envolvido. Por outro lado, os conflitos interpessoais podem, também, ser catalisadores de um ambiente potencialmente mais estressante. De acordo com Sheyman e Wright, os conflitos interpessoais são um dos fatores mais prevalentes no desenvolvimento de estressores no ambiente de trabalho. Partindo desse ponto, pode-se especular que não apenas nas relações laborais, os conflitos interpessoais são, se não o principal, um grande fator estressor nas relações em geral. No ambiente de trabalho, os conflitos interpessoais evocam nos funcionários uma gama de sensações e sentimentos desagradáveis, por exemplo, raiva, ansiedade, desconfiança e outros comportamentos inapropriados. Essas emoções, apesar de serem desagradáveis, fazem parte do dia a dia de uma pessoa. É normal que em uma situação estressante, uma pessoa se sinta desconfortável e irritada, e isso está fora do seu controle. No entanto, a forma como essa pessoa lida com seus sentimentos e sensações pode ser adaptada a depender do contexto. Reagir de maneira coerente e adaptada às situações estressoras pode significar que essa pessoa tem um bom repertório em se tratando de inteligência e conhecimento emocional. Dessa forma, diante de uma situação que provocou um sentimento de frustração, essa pessoa saberá identificar o seu sentimento e fará da melhor maneira o manejo desse. Goad, Jamarilo, Mulkey e Pesqueira, em 2014, validam uma série de hipóteses que nos ajudarão a compreender melhor as relações entre estresse percebido, inteligência e regulação das emoções e os conflitos interpessoais. Primeiramente, os e as autoras indicam que a regulação emocional está negativamente relacionada com os conflitos interpessoais. O que isso significa? Significa que, além de ter uma melhor regulação emocional, ela estará menos propensa a se envolver em conflitos com outras pessoas. A segunda correlação importante se dá positivamente entre os conflitos interpessoais e o estresse percebido. Em outras palavras, um aumento nos conflitos interpessoais gera o aumento no estresse percebido dos envolvidos. Por fim, vale ressaltar uma terceira correlação interessante desse estudo, que é a regulação emocional negativamente associada ao estresse percebido. Portanto, um sujeito com uma habilidade mais desenvolvida de gerenciamento emocional sentirá menos estresse. Mas o que é o estresse? O estresse é uma reação, uma resposta biológica e psicológica gerada por qualquer evento que tire o nosso organismo do estado de relaxamento e equilíbrio, seja esse evento positivo ou negativo. E esse evento ele é denominado como evento estressor. Porém, nem todo nível de estresse é ruim. Existem dois tipos de estresse. O eustresse, que seria um nível de estresse benéfico, e o distresse, que seria um nível de estresse disfuncional. Nesse gráfico, a gente vê uma relação entre o nível de estresse e o nosso desempenho. Até certo nível, o estresse ele pode aumentar o nosso desempenho, aumentando a nossa atenção, o nosso interesse, nos deixando motivado, energizado, focado, e isso facilita as resoluções de tarefas, atividades. Contudo, quando esse estresse vai se tornando cada vez mais alto, isso diminui o nosso desempenho, porque aumenta o nosso nível de ansiedade e causando reações como fadiga, exaustão, cansaço. Por exemplo, imagina que você está lá no almoço de família, tranquilo. De repente, aquele tio que tem uma opinião política diferente da sua solta uma opinião polêmica. Pode ser que no início você até se sinta motivado em debater o assunto com ele, representando um nível de estresse benéfico. Contudo, conforme a discussão avança e se torna mais acalorada, você vai se sentindo cada vez mais irritado, frustrado, até ficar cansado e desistir da discussão, representando um nível de estresse disfuncional.
É importante ressaltar que o nível de estresse e o limiar entre um nível adequado e um nível disfuncional são muito subjetivos e variam de pessoa para pessoa. Então, uma situação que pode ser muito estressante para uma pessoa pode não ser para outra. No corpo, os eventos estressores estimulam a liberação de hormônios associados ao estresse, os glucocorticoides, responsáveis por desencadear reações físicas, cognitivas e emocionais no organismo, na tentativa de enfrentar ou controlar a situação estressora. Assim, as reações mais comuns são, no nosso corpo, o aumento dos batimentos cardíacos, dor de cabeça, tensão nos músculos, que gera dores musculares, cansaço. A longo prazo, o estresse ele também pode causar distúrbios do sono, como insônia, distúrbios na alimentação, como a falta de apetite, distúrbios dermatológicos, distúrbios gastrointestinais, entre outros. Já as reações emocionais e cognitivas mais comuns são raiva, tristeza, ansiedade exacerbada, frustração, desesperança e cansaço. Contudo, existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para regular ou gerenciar o nível de estresse. Lazarus e Folkman propõem estratégias que podem ser utilizadas para alteração, adaptação e fuga. A alteração diz respeito à modificação direta da situação estressora. A adaptação é sobre modificar comportamentos frente a situações estressoras. Já a fuga diz respeito ao distanciamento dessas situações. Além disso, apresentam também estratégias que podem ser focadas na emoção, na tarefa e na avaliação. As estratégias focadas na emoção são aquelas em que buscamos amigos, expressamos emoções, buscamos atividades prazerosas para o alívio do estresse. As estratégias focadas nas tarefas são aquelas em que nós utilizamos comportamentos que visam a resolução do problema, então a gente age sobre a situação. Essa é a mais efetiva para o alívio do estresse, quando há possibilidade de resolução. Estratégias focadas na avaliação são aquelas em que a gente utiliza da avaliação cognitiva e isso interfere diretamente em como nos sentimos. Essas estratégias buscam modificar a avaliação frente aos eventos estressores. Segundo o modelo de Folkman e Lazarus, o processo de coping envolve 4 características principais: a interação do indivíduo com o ambiente, a administração da situação estressora, em vez de controle ou domínio da mesma, a avaliação da situação, ou seja, como o fenômeno é percebido, interpretado e cognitivamente representado na vida do indivíduo, a mobilização de esforços através dos quais os indivíduos irão empreender ações cognitivas e comportamentais para administrar as demandas internas e externas que surgem da sua interação com o ambiente. Essas concepções se articulam com a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. A comunicação não violenta, proposta por Marshall Rosenberg nos anos de 1960, tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades de comunicação e autoconhecimento que servem de base para interações mais humanas e menos violentas. É uma estratégia interessante para a gente lidar com o estresse nos conflitos interpessoais. Esse método de comunicação se baseia em 4 passos principais. O primeiro é a observação. É você observar exatamente qual é a situação que te gera incômodo e tentar não usar explicações com julgamentos e com base unicamente no comportamento do outro. É necessário você se ouvir e se conhecer para entender por que essas situações te incomodam e o que está por trás disso. Ao expressar essas situações e comportamentos para o próximo, faça isso de uma forma clara e evite julgamentos de valor. Assim a pessoa tem mais chance de ouvir o que você tem para dizer. Por exemplo, como assim você vai tomar cloroquina? Você é muito burro! Isso é uma comunicação com julgamento e você não está expressando a sua necessidade real por trás do comentário. Você pode substituir isso por: quando você consome remédios sem comprovação científica, eu fico preocupada com a sua saúde e com o impacto que isso causa em outras pessoas. Isso me deixa muito irritada. Você está apontando o que gerou incômodo e por que você está incomodado, sem julgar realmente a pessoa. O segundo passo é o sentimento. É a fase que envolve identificar e expressar os nossos sentimentos, demonstrando vulnerabilidade e gerando empatia. Por exemplo, sinto que você só me ignora. Você não está expressando um sentimento de fato e está culpabilizando o outro pelo que você sente. Você pode substituir isso por: fico triste porque gostaria de passar mais tempo com você.
Você está mostrando o seu sentimento e a necessidade por trás dele. Falando em necessidade, esse é o terceiro passo da comunicação não violenta. É você entender que o comportamento do outro pode ser o estímulo, mas nunca é a causa para os seus sentimentos. A causa está nas suas necessidades, que podem ou não estar sendo atendidas pelo que ele fez. Sabendo disso, ao dizer para o outro as nossas necessidades, a gente tem que deixar claro que a gente não responsabiliza ele por como nos sentimos. Assim fica mais fácil dele entender o que a gente está querendo dizer e não encarar como uma crítica. Um exemplo seria: nossa, eu fico com raiva quando você não usa máscara para sair. Você está responsabilizando a ação do outro pelo seu sentimento. Você pode substituir por: se você pegar Covid por não usar a máscara, eu posso pegar de você. Essa possibilidade me deixa preocupada e com raiva. Se a gente quiser continuar convivendo, eu preciso que você use a máscara para sair. Assim você está mostrando o seu sentimento e a necessidade, mas você não está culpabilizando o outro, e sim a sua própria preocupação. E o último componente é expressar exatamente o que os outros podem fazer para satisfazer as nossas necessidades, o pedido. Você tem que evitar a linguagem vaga ou negativa. Por exemplo: nossa, você nunca me dá espaço. É uma comunicação sem clareza. O que significa dar espaço? Você pode substituir pela ação exata que você gostaria que a pessoa fizesse. Por exemplo, eu gostaria que você esperasse eu terminar as tarefas do dia a dia antes de vir falar comigo. CNV acaba por abraçar as 3 estratégias definidas com base no trabalho do Lazarus e Folkman. Ao utilizar a comunicação para a resolução conjunta dos conflitos, ela está se focando na tarefa. Ao mesmo tempo, quando ela trabalha com o reconhecimento, manejo e expressão das emoções, ela está trabalhando com foco na emoção. Por fim, toda a comunicação não violenta exige uma mudança cognitiva, né? Você mudar a avaliação que você faz das situações, gerando menos raiva, menos estresse, trabalhando com autocompaixão e empatia com o outro.